Amados irmãos, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações, iremos ouvir nesse momento a sua voz, nesse ato de edificação, sendo usado como instrumento, seu servo, reverendo André Albuquerque. E para a nossa meditação dessa noite, amados, iremos ler a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículos de 7 a 11. Vamos de pé fazer essa leitura. Lerei os ímpares, os irmãos os pares, e o último, o versículo 11, leiamos todos juntos. Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, vamos orar ainda nesse momento de contrição, em que diante do Senhor estamos rogando para que Ele fale profundamente ao nosso coração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e peça para que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. E peça também que você tenha coragem para colocar em prática aquilo que o Espírito Santo há de ministrar à sua vida nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. Nos sentimos incapazes de expor a Tua palavra, e nos sentimos incapazes de entender a Tua palavra. Por isso, rogamos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor esteja agindo sobre nós, nos dando entendimento da Sagrada Letra, nos dando, Senhor, uma mente que possa entender a Tua vontade para a vida da Tua igreja nesta noite. Rogamos ainda que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração de tal forma que possamos nos abster de qualquer tipo de pensamento ou sentimento que nos atrapalhe em ter reverência à Tua voz nesta noite. Edifica-nos, ó Deus, com a Tua palavra, fale ao nosso coração, mas perdoa, pois, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos na série Inabalável a Esperança do Povo de Deus. Esta série que está totalmente baseada na primeira epístola de Pedro. Vale ressaltar que o sermão desta noite trata-se do 10º sermão desta série, que vai até o último domingo deste mês, o dia 25 de julho. Portanto, 13 sermões tratando especificamente da carta de Pedro, uma carta que fora endereçada aos crentes que estavam sendo duramente perseguidos. Vale ressaltar que Pedro, escrevendo esta carta a estes crentes que estavam sofrendo por conta da perseguição, Pedro passa a instruí-los
passa a encorajá-los e passa a confortá-los diante de tamanha dor e de tamanho sofrimento. É comum nós ouvirmos algumas frases que visam atenuar o sofrimento da igreja diante da perseguição, como frases que dizem: a perseguição acaba fortalecendo espiritualmente a igreja, a perseguição acaba gerando um amadurecimento na unidade da igreja, a perseguição acaba invariavelmente promovendo uma separação daqueles que são crentes fiéis e daqueles que não são. É comum tentar atenuar para a vida da igreja a caminhada da perseguição. Mas nós não podemos nos esquecer que a perseguição traz dor, a perseguição traz sofrimento. Pessoas, cristãos, irmãos nossos no passado, em função da fidelidade a Deus e ao seu Evangelho, pagaram com as suas próprias vidas, tiveram a sua caminhada silenciada, não o seu testemunho. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala da igreja perseguida, para que com determinadas frases a gente não corra o risco de atenuar o sofrimento, a dor e a lágrima da igreja. Pedro está falando para esse tipo de crentes. Alguém diz que a pessoa que está sofrendo, que está chorando, que está passando por algum tipo de provação, ela recebe conselhos, consolo, de forma muito mais receptiva. Pedro está tratando de pessoas que viviam nestas circunstâncias. A dor, o sofrimento e a tristeza faziam parte da vida desses crentes. O texto que lemos, no verso 7, Pedro afirma que o fim de todas as coisas está próximo. E existe um grupo de teólogos, mais uma vez os liberais, afirmam de que Pedro poderia estar afirmando de que o fim da perseguição estava próximo. Que Pedro poderia estar afirmando de que o sofrimento daqueles crentes estava chegando ao fim, porque a perseguição instaurada pelo Império Romano estava chegando ao fim. Mas Pedro não está dizendo isso. Pedro não está dizendo de que o fim de todas as coisas está próximo em relação à perseguição que os crentes estavam sofrendo. Pedro está falando da volta do Filho de Deus, aquele que recebeu a vocação de ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Depois de tanto instruí-los acerca das relações, Pedro agora está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem se esquecer que o nosso Deus está voltando. A sua volta será visível, será repentina e será gloriosa. Jesus está voltando. Pedro agora passa a consolar os crentes, fazendo sua memória espiritual ser avivada acerca da volta do Filho de Deus. Mas não foi só Pedro que disse acerca da volta do Cristo. Jesus falou acerca da sua volta, estando ainda com os discípulos. Paulo falou da volta do Cristo.
Tiago falou da volta do Cristo. Os pais da igreja pregaram a volta do Cristo. Os reformadores pregaram a volta de Cristo. E a mensagem da igreja hoje alerta e prega acerca da volta do Cristo. João capítulo 14, versos de 1 a 2, Jesus acalma o coração dos discípulos, ainda estando com eles, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Paulo apóstolo, falando à igreja de Roma, no capítulo 13, verso 11, ele afirma o seguinte acerca da volta do Cristo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. O mesmo Paulo, mais à frente, falando à igreja de Corinto, aquela igreja secularizada, na primeira carta, no capítulo 10, no verso 11, Paulo diz estas palavras: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos já têm chegado. Paulo advertiu seriamente a igreja de Corinto, que passava por um turbilhão de problemas acerca da volta de Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, talvez seja um versículo que você se lembre mais, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Para finalizar, eu lembro aquilo que Tiago escreveu no capítulo 5, verso 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. De tudo aquilo que deve alugar e que deve habitar a mensagem da igreja, nós não podemos esquecer de pregar a volta do Filho de Deus. Pedro, para consolar estes crentes, afirma de que o fim de todas as coisas está próximo. E nós estamos tratando de uma afirmação de mais de 2000 anos atrás. E quando afirmamos hoje que a volta de Jesus está próxima, muitas vezes afirmamos com os nossos lábios, mas deixamos de crer com o coração piamente de que a volta do Senhor está muito próxima. Pedro não apenas informa isto aos crentes que estavam sendo perseguidos, Pedro passa a ensiná-los acerca de posturas que deveriam ser adotadas diante da volta do Cristo. E Pedro passa a ensiná-los com 4 tipos de considerações de uma vida de comportamento que deveriam ser observadas diante da realidade do fim de todas as coisas. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, diante do fim de todas as coisas, vocês precisam guardar pelo menos 4 coisas. E na condição de igreja, não podem esquecer. E a partir disso, a gente passa a compartilhar aquilo que a igreja deveria observar diante da espera do fim de todas as coisas. Queria que você olhasse o verso 7, que foi o primeiro verso em que nós lemos. O fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações.
Diante do fim, a primeira coisa que Pedro ensina aqueles crentes é que eles deveriam estar atentos e vivendo em sobriedade para o bem das vossas orações. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: olha, o fim de todas as coisas está próxima, Jesus está voltando, mas não precisa ninguém ficar cheio de receios ou de medo. Não precisa de espanto. Não precisa ficar alarmado com isso. Ninguém precisa ter receio acerca da verdade da volta do Cristo. Pedro está dizendo que a igreja não precisava viver um frenesi escatológico. Sede sóbrios, atentos e prudentes a bem das vossas orações. Quando a gente fala de escatologia hoje, nós observamos de que existe uma série de profetas que aparecem, que são considerados profetas das oportunidades, para trazerem caos diante de uma mensagem que deve ser de esperança. Quando a igreja trata de anunciar o fim de todas as coisas e a volta do Cristo, esta é uma mensagem de esperança e não de terror. É de terror e de assombro para aqueles que estão distantes da graça de Deus em Cristo. Mas para a vida da igreja, a mensagem escatológica é uma mensagem de esperança. Sede sóbrios, prudentes, atentos. Ninguém precisa assumir uma postura de pavor e de medo. Sejam criteriosos a bem das vossas orações. Pedro está dizendo: orem, façam as suas orações, dobrem os seus joelhos, se quebrantem diante de Deus no clamor e na intercessão. E o grande problema diante disso é porque, na grande maioria dos casos, nós buscamos a Deus em oração quando as coisas estão devidamente apertadas para o nosso lado. Geralmente nós dobramos o nosso joelho enquanto há dor e sofrimento, lágrimas, provações, nós recorremos à prática das orações de forma assim mais rápida, mais imediata, mais frequente e mais constante. E quando nós nos apresentamos diante do Senhor com as nossas orações, nós temos uma lista sem fim de coisas que pedimos ao Senhor, e às vezes temos uma incapacidade incrível de reconhecer as bênçãos de Deus que tem nos alcançado à medida que caminhamos enquanto igreja. Quantas profecias nós ouvimos quando o ápice da pandemia estourou em março, abril e maio. Quantos crentes ficaram assustados? Quantos crentes agasalharam profecias que não tinham base bíblica, mas que foram profetas que surgiram no caos, na dor e no sofrimento? A palavra do Senhor está dizendo para nós nessa noite, diante do fim de todas as coisas, sejamos criteriosos, sóbrios, a bem das nossas orações. Aquele que tem a vida devocional saudável, é criterioso, é sóbrio, pensa, consegue examinar o mundo e consegue examinar as coisas que estão à nossa volta. Pedro está dizendo o seguinte: não há necessidade de espanto nem de assombro. Sejamos criteriosos e sóbrios, a fim de que as nossas orações não sofram prejuízos. Ao longo da caminhada da igreja, quantas vezes você ouviu nos relatos da história que pessoas marcaram a volta de Jesus? Quantas pessoas espalhadas em todo o mundo embarcaram, acreditando em datas que foram fixadas por homens. A Bíblia Sagrada diz que Cristo vai voltar, mas ela não marca a data, embora os sinais dos tempos estejam diante de nós. Então, diante do fim, não há necessidade de assombro nem de espanto.
nem de ficarmos atemorizados, porque a mensagem acerca do fim para a vida da igreja é uma mensagem de esperança. O noivo vem buscar a sua noiva. O dia e a hora nós não sabemos, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vem nos buscar. Diante do fim de todas as coisas, que haja atenção e sobriedade para o bem das nossas orações. Mas não apenas isso, verso 8, Pedro passa a instruir a igreja que diante do fim de todas as coisas deve haver amor intenso uns para com os outros. Ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro gosta de tratar de relacionamento de crentes. Mais uma vez, Pedro trata dos relacionamentos dos cristãos dentro da igreja. Pedro gosta de pastorear a igreja a partir das relações. E a gente não pode esquecer que nós não seremos lembrados pelos nossos títulos ou pelas nossas vocações. Nós seremos lembrados pela forma com a qual nós nos relacionamos com pessoas. Quando uma pessoa lembra do seu nome e faz menção da sua vida, não tem a ver com aquilo que você faz enquanto a sua vocação profissional ou eclesiástica. Não tem a ver com o seu currículo acadêmico. Não tem a ver com o seu tempo de igreja. Não tem a ver com a contribuição que você deu em ministérios de forma mais ou menos intensa. Quando as pessoas falam do seu nome, o seu nome é referenciado pela forma como você se relaciona com pessoas. Pedro usa a expressão, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. E você pode ter dificuldade para entender isso quando Pedro diz, acima de tudo. Pedro está referenciando essa expressão, aquilo que está em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 38, quando os fariseus se aproximaram perto de Jesus e perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante? E Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como se estivéssemos amando a nós mesmos. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Pedro usa a expressão amor intenso, uns para com os outros. É fazer com o seu irmão aquilo que você gostaria que fizesse com você. É tratar o seu irmão da forma como você gostaria de ser tratado. É respeitar o seu irmão da forma que você gostaria de ser respeitado. É lembrar do seu irmão da forma como você gostaria de ser lembrado. É tratar o seu irmão com honra da forma como você gostaria de ser honrado. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É o amor que você tem pelo seu irmão que te faz esquecer aquilo que ele fez com você. É o amor que você tem pelo seu irmão que te faz entender as suas limitações, as suas dificuldades. É o amor intenso que você tem para com o seu irmão, que você acaba dando para ele uma nova chance na sua vida e na sua caminhada. O amor nesse sentido que cobre multidão de pecados é que faz o outro ter uma oportunidade nova na sua vida. E Pedro trata isso de forma tão séria mais uma vez. Porque Pedro bem sabia da importância da comunhão da igreja como sendo um dos pavimentos para que a igreja caminhe, cumprindo o seu ministério sobre a face da terra.
diante do fim de todas as coisas, estejamos atentos e sóbrios a bem das nossas orações. Mas, num segundo momento, tenhamos amor intenso uns para com os outros. O terceiro lugar está no verso 9, a terceira consideração acerca daquilo que a igreja poderia se lembrar ou deveria se lembrar. Ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Quando a Bíblia fala de hospitalidade, nós precisamos necessariamente considerar três coisas para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. Primeiro, porque na tradição judaica a hospitalidade era uma coisa importante. E dependendo da ocasião, hospedar alguém demandava dias. O hóspede ficava na casa do judeu durante alguns dias. E isso fazia parte da tradição judaica. É por isso que em Lucas capítulo 10, verso 4, Jesus disse o seguinte: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Porque na tradição judaica a saudação estava intimamente ligada à hospitalidade, e as pessoas recebiam outras pessoas e ficavam dias na casa daquele que estava recebendo um irmão, um próximo ou até mesmo um estrangeiro. Num segundo momento, nós precisamos considerar que quando a Bíblia fala de hospitalidade, naquela época, nós estamos falando de uma ocasião que não havia templos, edifícios destinados a estruturas denominacionais. As pessoas se reuniam na casa das pessoas. A igreja nascia na casa das pessoas. E é por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 2, ele diz o seguinte acerca de hospitalidade: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Então, a segunda consideração acerca de hospitalidade é que as pessoas se reuniam para adorar a Deus dentro das suas casas. E se aquele que estava recebendo os irmãos não fosse hospitaleiro, com um coração bondoso, generoso, aberto, feliz, alegre, ia dificultar a igreja estar reunida. E a terceira consideração está na própria carta de Pedro. As pessoas, fugindo da perseguição, acabavam se escondendo na casa de irmãos, porque a perseguição estava mais intensa em determinadas regiões. Os crentes fugiam e se alojavam na casa de outros cristãos em outras regiões. E é em relação a isso que Pedro está dizendo: hospede o seu irmão, abrigue o seu irmão sem murmuração, sem reclamação. É possível que você conheça aquela pessoa que tem um ciúme intenso da sua casa, da sua mobília, dos seus utensílios, das coisas que ele tem o maior carinho. E Pedro está dizendo o seguinte: hospede irmãos na sua casa, mas faça isso sem murmuração. Divida esse espaço com o seu irmão. Pedro está falando para crentes que estavam em constantes movimentos por conta da perseguição. Se tem uma palavra que está muito prejudicada hoje em função da pandemia, é a hospitalidade. Nós estamos evitando ir na casa uns dos outros. As pessoas estão guardando a quarentena e respeitando a vida do outro, a casa do outro. E isso tem feito uma falta enorme para as nossas relações. Isso tem feito uma falta enorme para a comunhão da igreja. Se a gente não pode hospedar irmãos em função de tempos de pandemia, essa hospitalidade
pode ser flexível no sentido de receber o irmão, à medida que caminhamos enquanto igreja. E a gente pode hospedá-lo no nosso coração, demonstrando esse amor através de uma ligação, através de uma pergunta se está tudo bem, através de uma oração, através de um simples cumprimento no corredor da igreja, demonstrando quanto o irmão é importante. Sede, pois, hospitaleiros sem murmuração. Se você não pode hospedar pessoas na sua casa em função da obrigatoriedade de se guardar a quarentena, você pode hospedar pessoa ou pessoas no seu coração ou nas suas relações eclesiásticas. E façam isso, diz a palavra, sem reclamar, sem murmuração. A quarta consideração que Pedro trata com estes crentes está no verso 10. Diante do fim de todas as coisas, a igreja deveria estar atenta e sóbria, criteriosa a bem das suas orações. A igreja deveria tratar o outro com amor intenso, deveria praticar a hospitalidade sem murmuração. No quarto momento, os crentes deveriam servir uns aos outros com os dons que receberam de Deus. O verso 10 e o início do verso 11 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O início do verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Pedro agora está dizendo o seguinte: enquanto nós aguardamos o fim de todas as coisas, vamos servir uns aos outros com os dons que recebemos de Deus. É um engano pensar que recebemos os dons de Deus para servir a Deus sem que o nosso próximo seja contemplado. Não existe possibilidade alguma de servirmos ao Senhor com os dons que recebemos dele sem contemplar a vida do próximo. Quando Moisés recebeu o dom e o chamado de Deus, foi para abençoar o povo hebreu que estava no cativeiro egípcio 430 anos. Quando Davi recebeu o dom de Deus, foi para que o povo de Israel pudesse ser conduzido por um rei segundo o coração do Pai. O povo foi abençoado. Quando Paulo é chamado, aquele que perseguia a igreja, e recebe o dom de ser o pregador da mensagem do Evangelho, ele é vocacionado para que gentios fossem abençoados. E se você consegue identificar o dom que recebeu da parte de Deus, entenda de que este dom é para a glória do Senhor, mas invariavelmente, automaticamente, ele alcança o coração e a vida do teu irmão. Pedro trata de dons que estão ligados à fala e de dons que estão ligados ao serviço. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça com a força que Deus supre. Pedro poderia tratar aqui de muitos dons e ministérios, mas ele vai listar os dons que estão ligados à fala e os dons que estão ligados ao serviço. Mas estes dons, eles devem ser observados, praticados, exercidos com responsabilidade, com temor, com tremor,
para a glória de Deus e para abençoar a vida do meu irmão. Ninguém que foi devidamente chamado pela graça de Deus em Cristo Jesus deixou de receber um dom para a glória de Deus e para a edificação da igreja. E no exercício do dom que Deus te concedeu, se você o faz com fidelidade, com zelo e responsabilidade, você gera edificação espiritual para a vida da igreja. Pedro está trazendo uma palavra de conforto e de consolo para a vida dos crentes. O fim de todas as coisas está próximo. A igreja não vai sofrer perseguição para todo sempre. Sejamos criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Vamos tratar o outro com amor intenso, como se estivéssemos tratando a nós mesmos. E vamos praticar a hospitalidade sem reclamação e sem murmuração. E vamos servir a Deus, mas vamos alcançar o próximo com os dons que recebemos do Senhor. Estas 4 afirmações de Pedro visavam ensinar aqueles crentes enquanto deveriam caminhar e aguardar o fim de todas as coisas. Mas algo interessante acontece no final do verso 11. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia agora. Alguma coisa interessante acontecendo no final do verso 11, quando Pedro diz: por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós encontramos uma doxologia. Nós encontramos palavras de louvor e adoração a Deus, que geralmente encerram uma sessão, um capítulo, uma carta ou uma epístola. Mas ela está no meio do capítulo. Ela está no meio de orientações de Pedro à igreja. E por que essa doxologia está nesse lugar? Está fora de ordem. É porque no fim de todas as coisas, aquele que veio humilhado e assumiu a forma humana, ele será glorificado e virá com poder e majestade. Essa doxologia está aí para lembrar aqueles crentes de que aquele que veio e fora julgado por homens pecadores, ele voltará exercendo o seu domínio e autoridade. Portanto, a ele a glória para todo sempre. Amém. Enquanto igreja do Senhor, filhos benditos do Senhor, vamos continuar caminhando na condição de igreja militante, sem esquecer de que o fim de todas as coisas está muito próximo. A oração da igreja deve ser sincera: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Enquanto isso não acontece, nada nesse mundo pode nos apavorar. Sejamos criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Enquanto não ouvimos o ressoar da trombeta, que haja amor intenso entre nós, acima de todas as coisas, porque este amor cobre multidão de pecados. Diante desta espera, pratiquemos a hospitalidade. Se não pode ser na sua casa, que seja na sua lembrança e no seu coração. Não nos esquecendo de que o dom que recebemos de Deus pode abençoar alguém, e esse alguém pode estar muito próximo a você. E quando esse dia chegar, nós estaremos diante dele, rendendo ao Senhor da igreja glória e honra e louvor para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a cada manhã, enquanto igreja, Ele nos ensine a guardar a volta
do seu Filho Jesus. Amém.